Tudo bem? Aqui é Y Cabral do podcast Pipocast com você aqui na Digital Edu no Sabadão Pipoca Ágil, né? Que legal, né? Eu tô vendo aqui o meu fundo de tela, né? Tem um ursinho, tem até um matador de barata aqui, mosquito, SBP, né? Ó, gente, eu não faço comercial do SBP, inclusive eu fico brincando com a minha filha que é o SBT, né? Ó, pega o SBT aí, taca nos mosquitos, nas mosquinhas. Mas, gente, sábado maravilhoso, né? Aqui no Rio está chovendo, inclusive tivemos problemas na região sul do país, né? Com tornado. Cara, foi um negócio assim meio que foi brabo. Eu vi essas notícias, inclusive aqui no Rio, ventou e faltou luz aqui em casa, tá? Era 6h30 da manhã, faltou e falei, caramba, tem episódio, tem uma reunião que eu tive, uma reunião agora com um time às 8 horas. Até botar um bom dia também aqui no, no site aqui da Digital Edu. Entrei aqui também, gente. Vou botar um bom dia direitinho, enviar. Acho que agora foi. Deixa eu ver se foi. Foi. Meu bom dia também na Digital Edu. Bom, a parada é o seguinte: hoje é um dia muito legal, muito bacana. Por quê? Né? Tem a galera do Simulação de Projetos Ágeis aqui. E eu estou com muito orgulho de estar assim, né, promovendo isso. E o retorno da galera que é bacana. Inclusive, no meu LinkedIn, eu coloquei um retorno, né, vamos dizer assim, um feedback muito bacana. Eu acho que foi filme, eu fiz esse, como é que se diz? Eu fiz esse episódio lá no podcast, foi começo de 2024, eu acho. Não sei se foi 2024 ou 2023, acho que foi 2024. Foi com o time marrom, tá? Eles fizeram o segundo site do Pipocast, a segunda versão do Pipocast, ficou até essa semana, esse site, né? Agora eu já até mudei de site, tá? Por quê? 2026 vai ser tudo diferente, tá? Vai ser muita coisa diferente, vai ser muito legal. Inclusive, se você for agora no site pipocast.com.br, você vai ver as mudanças, tá? Vai mudar muita coisa. Nossa, mas vai ser assim, temos muito benefício para quem ficar, inclusive vai ter avaliação de time, avaliação de pessoas, vai ter certificado, vai ter uma porção de coisa legal, porque estou incrementando e estou vendo que tem muita gente com vontade de fazer essa transição de carreira, de ter experiência, né, nos métodos ágeis. Então é importante eu estar, né, melhorando a cada ano. A gente vai para o quarto ano, pô, quarto ano é troço pra caramba, né? Bom, a parada é o seguinte, vou dar um bom dia para o Egídio Paixão, que está aqui na Digital Edu, que eu estou aqui do lado. O Luiz Honório também está lá, né? Na Digital Edu, aqui na Digital Edu aqui. O Luiz Otávio também, Frine. E eu também estou lá, né, dando um bom dia também. Então, gente, podem comentar à vontade aí, fazer pergunta, porque hoje o time, tá, é um time muito bacana, e eu estava conversando com eles nos bastidores, que o projeto de simulação de empresas ágeis é o único projeto que dá visibilidade às pessoas desse mundo de simulação, né? Não é um curso nem um treinamento, é vida real. E eu acho bom apresentar essas pessoas, né? Porque o esforço que elas têm de manter a equipe unida, né? Você vê, cara, é muito bacana, acho sensacional. Então, chega de mimimi, de lero-lero, que vem cá, que eu também quero. Eu vou colocar essa galera aí, né? O pessoal tá nervoso, cara, tá todo mundo nervoso, mas fez, calma, gente, calma. Vocês não estão sozinhos aqui, eu estou junto aqui, a galera está junto. Está todo mundo pagando mil junto aqui, tá legal? Então fiquem tranquilos, eu vou ver aqui, né? Vou colocar todo mundo junto e aos poucos eu vou chamando, eu vou perguntando. Entre ao palco, né? Inclusive, vou até mandar aqui uma salva de palmas para a galera toda que vai entrar agora, né? Elisete entrando, Luiz Honório, nós estamos aqui, Kalina, Douglas, José Feitosa, e nós estamos aqui com a Érica. Bom dia para todo mundo, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que legal. Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês, nessa equipe maravilhosa, cara, que vocês estão assim... As equipes que vêm aqui no Pipoca Ágil, eu sempre falo que a primeira fase, que é o Discovery, né? A gente está atento, falei, cara, está muito bacana esse Discovery,
vamos embora lá falar um pouquinho de vocês, e se no finalzinho der um tempo, eu mostro o Discovery aí, né, pelo menos o Miro. Bom, vou começar aqui, como eu falei nos bastidores, tá, perguntando da onde vocês estão falando, eu vou dizer, pedir para as pessoas falarem, assim, Elisete, da onde você fala e qual o seu papel aqui no Simulação? Bom dia, pessoal, bom dia, Ibson. Eu falo de Florianópolis e o meu papel é Scrum Master. Que legal, muito legal. Luiz Honório, meu camarada, tem até um cara aqui, vim para ver o Luiz Honório, o Edígio Baixão, né? Veio ver você. Verdade. Diga aí, Luiz. Eu sou o Luiz, eu sou daqui de Sorocaba, eu sou dev. Ah, que maneiro, prazer, meu amigo, fique tranquilo. José Feitosa, meu camarada, tudo bem? De onde você fala e qual é o teu papel aí? Falo de São Luís do Maranhão, da Ilha do Amor, capital do reggae, e meu papel é fazer os testes manuais ou automatizados, QA, como conhecido. Ótimo, perfeito. Que legal, maravilhoso, né? Douglas, meu camarada, diga aí, Douglas, de onde você fala e qual é o seu papel? Opa, bom dia, galera toda. Eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo mesmo, capital, e eu tô como UX Designer. Que maneiro, cara. Cara, muito legal. O UX Designer é um lance assim, sensacional, cara. Gostei, parabéns, cara. Kalina, eu depois Karina, depois eu só vi seu nome, mas é Kalina. Diga, Kalina, bom dia. De onde você fala e qual é o seu papel aqui no Scrum? Bom dia, pessoal. Eu falo de Recife, Pernambuco, e eu sou PO. Ah, que maneiro. Parabéns, hein? Grande PO. Érica, meu muito bom dia. Da onde você fala, Érica? Bom dia, pessoal. Eu falo aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, e eu sou ex-designer também no time, junto com o Douglas. Ah, que maneiro. Sejam bem-vindos aqui ao Sabadão Pipoca Ágil, que é a plataforma de tecnologia, agilidade, gerência de projetos, é tudo legal aqui, é tecnologia pura. A parada é o seguinte, a primeira pergunta, vou fazer o mesmo esqueminha, essa rodada também, vou repetir a rodada, né? E depois eu inverto, né? Mas ele o que te chamou a atenção assim na agilidade? O que você acha assim, poxa, eu vou ver lá no. Eu vou me entrar nesse meio aí. O que se despertou em você? O que você achou legal assim? Então, eu sempre, a minha carreira toda aí foi baseada em coordenação de equipes de suporte técnico, né? E aí eu estava meio da pandemia ali, meio querendo desistir de tudo. E aí eu comecei a pesquisar sobre agilidade, sobre essa questão, né, de, cara, fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida, remover impedimentos e aquele mundo todo novo para mim. Eu comecei a estudar. E logo em seguida, na minha empresa, eles já estavam montando um time e me convidaram para fazer parte desse time, né? Então, foi uma coisa assim, tipo, foi tudo muito rápido, eu nem tive muito tempo de pensar. Fui estudando, já fui convidada e consegui entrar num time que estava sendo composto de agilidade, e aí foi desenrolando a partir daí. Que legal, muito bacana. Luiz Honório, diga aí, você como dev, cara, está sendo a primeira vez aqui como na agilidade? Como é que é? Me conta um pouquinho. Bom, é a primeira vez que eu estou atuando não de forma oficial como dev, mas eu tenho formação em pelo menos 2 cursos, que é o de tecnólogo em jogos digitais aqui em Sorocaba e também o de gestão de projetos. E meu interesse partiu justamente por conta dessas 2 formações e do fato de eu ter também uma terceira formação, que é o de gestão e inovação em cidades inteligentes, que eu vou ter agora em breve. Aí eu pensei, por que não colocar em prática isso? E estou aqui. Legal, muito bom, hein? Que legal você fazer isso, hein, cara? Que maneiro. Você falou uma frase assim, colocar em prática. E isso que é a proposta do Pipoca Ágil, do Simulação. Não é um curso, não é um treinamento. A galera pensa que é curso, treinamento, até é muito interessante isso. José Feitosa, meu camarada, você de Maranhão, cidade do reggae aí, né? Naquela coisa boa. Diga aí, cara, como é que você conheceu a agilidade? Conta um pouquinho a história aí, como é que você...
eu estava estudando sobre a área de QA, né? QA Softwares, e assisti um programa no YouTube e uma moça falou que ela conseguiu o primeiro emprego dela quando ela iniciou a parte prática dela através do Pipoca. Aí eu comecei a vasculhar tudo que eu pudesse no LinkedIn. E aí encontrei o link, né? E aí iniciei o processo até ser convidado. E aí até agora está sendo ótimo, né? Está sendo muito interessante. E é legal porque pegar o projeto no início é muito importante, né? Porque você começa a ver como é que as coisas surgem, né? É muito legal, Feitosa. Gostei. Douglas, meu camarada, diga aí, agilidade, e aí, qual é o esquema aí? Como é que você se sentiu aí? Qual foi teu clique? Então, a história foi bem interessante, porque eu ainda estou, né? Estou cursando aquele curso do Leandro Rezende, o Ex-Unicórnio, Sim. sabe? E é um curso muito bom, Sei. e eu conheci o Pipoca a partir de lá. Eu lembro que eu estava lá rodando... Eu estava rodando o feed, né, da parte da comunidade lá, e teve um rapaz, me foge o nome dele agora, ele tinha mencionado sobre o Pipoca Ágil, falou, tem turmas do Pipoca Ágil que tá precisando de UX Designer. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, isso daí pode ser uma boa oportunidade de, né, trabalhar num projeto bacana aí para ter mais visibilidade, né? Aí eu me candidatei para poder entrar uma vez, não deu certo. Aí eu falei, não vou desistir não. Aí eu fui de novo, mais uma vez. Aí nessa segunda e aí eu conheci o time que a gente está aqui, que é o time 15, né? E tem sido bem legal, assim, aproveitar essa oportunidade, principalmente porque dentro do ágil, né, como o próprio nome diz, a gente precisa de uma metodologia e de um caminhamento, né, das coisas, assim, de uma forma veloz, né? E hoje em dia isso daí é super essencial, as empresas precisam disso. Eu falei, rapaz, isso é uma boa oportunidade de eu aprender. E tô aqui. Que legal, né, cara? Legal saber disso. Eu adoro quando as pessoas descobrem essas coisas assim, porque eu não tenho noção, tá, gente? Não tenho noção. O Pipoca surgiu na pandemia, tá? Pré-pandemia. E eu não sabia, porque olha só, não sei se eu já falei isso com vocês, se eu estou sendo repetitivo, mas eu gosto sempre de contar. Eu não planejei nada. As coisas foram acontecendo. Tá? Acho que desde o início fui criticado demais, tá? Até pelo próprio podcast, assim, a situação do podcast em si, fui criticado. Quando comecei a fazer simulação, também fui criticado. Tá? E agora está nessa etapa diferente, porque ele não vai virar um curso, né, o projeto, e nem um treinamento. Ele vai continuar a ser essa vivência, né, essa troca, né, que é o mais realista possível do que meramente você responder questões numa prova, numa avaliação. Isso que é muito legal, porque, além disso, dessa real situação acontecendo, é o network que você faz, porque a cada reunião que vocês realizam, a cada encontro, gera networking, gera um team building. Isso que eu acho muito bacana. Kalina, diga aí, Kalina, você, o que você gostou mais na agilidade, achou legal? E, acho que eu vou ficar aqui mesmo aí. Como é que você acha? Então, né, eu sou advogada de formação, minha profissão, só que eu já mexia com a área de produto sem nem saber. E aí eu fui descobrindo as metodologias ágeis e vi que, eu já faço muita coisa disso, né? E aí eu queria colocar em prática todos os cursos que eu já tinha feito. E o melhor lugar, assim, que eu encontrei para que isso se concretizasse foi o Pipoca Ágil, né? Que eu consegui colocar em prática realmente os cursos que eu assisti, as palestras que eu vi ali. E, nossa, muito efetivo. É uma virada de chave muito grande, assim. É interessante esse depoimento, né? Porque é importante ter um feedback para mim, tá? E já recebi feedbacks ano passado. O Pipoca vai para o 4º ano agora, 2026. E vários feedbacks positivos e negativos, tá? Para melhorar. Eu achei legal para caramba. Érica, diga aí, Érica, você o que vislumbrou aí, achou legal na agilidade? Diga aí, vê se ela está com sinal bom. Vamos ver se ela está com sinal bom aí. Vamos ver. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, eu tenho formação em TI,
fui trabalhar, falei, deixa eu fazer valer meu diploma, né? Porque eu sempre fiquei na área de comercial, marketing e tal. Falei, vou trabalhar com gestão de projetos. Aí eu vi um curso na Fundação FAT, né, o Centro Paula Souza, de gestão de projetos em TI, e falei, poxa, vou fazer. Aí a professora de lá, a Carla, que indicou o Pipoca. Já entrei no grupo do Pipoca. Aí, outro dia, eu estava lá, alguém conhece um UX designer? Tem vaga. Eu falei, poxa, eu tenho especialização em UX. Corri para a vaga. Me candidatei lá e aí fui parar no time 15, que é esse pessoal bacana aí. Tô achando essa experiência incrível. Eu entrei mesmo assim, para aprender e poder colaborar com o que eu sei. E tá sendo fantástico, assim, porque um apoia o outro, né? É um trabalho em equipe, realmente não tem aquelas disputas que às vezes tem num ambiente corporativo, né? Pelo contrário, aqui ajuda mesmo. Eu fui acolhida desde o primeiro momento, está sendo super incrível mesmo. Que legal, Érica. Inclusive, até vou puxar a sardinha para o nosso projeto, né? No caso, simulação, porque eu já participei de vários cursos. Às vezes, em curso, a gente não faz amizade, você não conhece as pessoas, às vezes. Cara, o último curso que eu fiz de certificação, éramos 40 ou 30. Cara, quase ninguém abriu câmera. Nas primeiras horas, eu mandei meu LinkedIn lá no chat. Gente, vamos nos falar, né? Vamos, né, fazer interação aí. Cara, tinha dos 30 ou 40, só 12 mandaram o LinkedIn. Aí foi interessante que eu entrei em contato com todos. Aí tinha um cara, tipo, porque o nome das pessoas é um problema sério. O cara, os fundadores de um hub de tecnologia, Rapadura Tech, eu acho, Rapadura Tech. Ele foi lá no Pipoca Ágil falar. Você vê, cara, às vezes a oportunidade, às vezes está do teu lado, e se você não se expõe, né, a coisa fica meio complicada, porque as pessoas como é que vai descobrir, né? Elisete, a parada é o seguinte, Elisete, vai pergunta para você agora. Quando você entrou aqui no Simulação de Projetos Ágeis, né, do primeiro dia que você entrou até hoje, o que mudou para você? Assim, que eu falo mudou de visão. Falei, caramba, eu pensava uma coisa e é totalmente diferente, assim, ou é isso mesmo que eu estava pensando? Como é que é? Diz aí um pouquinho. Então, eu entrei no Pipoca Ágil, eu estava rolando o LinkedIn ali, vi algum depoimento, alguma coisa, não lembro bem, para te falar a verdade. Aí eu entrei, fiquei lá na lista de espera, né? Não estava entendendo muito bem como é que era aquilo ali, etc. E aí eu entrei no início desse ano, e aí as turmas ainda estavam se compondo, e aí eu vi lá, né, que eu tinha entrado no time 15, etc. A gente começou a fazer as reuniões. E, cara, o que mudou para mim é que eu achei que seria meio que... Eu não tinha visão ainda que era esse mão na massa, que para mim está sendo muito legal. Eu achei realmente que ia ter curso, ter treinamento, alguma coisa assim. E aí eu me vi dentro de um time que logo se desfez, né? Essa já é a terceira vez que a gente compôs o time. E eu vi que, cara, eu ia ter que... Era o dia a dia nosso, eu ia ter que correr atrás, e se eu quisesse manter ali. Então, assim, a visão é que o que mudou para mim é que eu fui percebendo que precisava ter muita resiliência aqui dentro do Pipoca Ágil para a gente continuar fazendo o negócio acontecer. E o que é mais bacana é o que os outros colegas trouxeram, é o mão na massa, é esse time legal, engajado que a gente conseguiu. E eu fico pensando, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né? Não teria esse time bacana, assim. Então, cara, o que mudou para mim foi a minha visão de persistência, sabe? Que não é no primeiro obstáculo que a gente tem que desistir. É tentar mais uma vez. Se eu acredito em algo, quando eu vi o programa, eu apostei muito nisso, quando eu disse, cara, eu quero fazer parte disso, sabe? E aí comecei a ver todos os teus podcasts e os teus programas, participei de vários sábados de manhã, e eu disse, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero estar aqui, eu quero pôr mão na massa, porque às vezes no dia a dia, na empresa, tu não consegue ter essa visão que tu consegue ter aqui dentro do projeto, né? E é isso, assim, acho que a persistência é não desistir nunca, essa é a grande lição que ficou para mim, é uma hora dá certo, não desiste. E é interessante, Elisete, a gente até colocar mesmo, gente, aqui é o momento de errar as coisas, né? De você experimentar fazer as coisas. E o colaborativo é importante, Abessa. Por exemplo, eu
contar esse caso com propriedade, que aconteceu, não sei se eu já contei para você, eu sempre falo essa questão, gente, será que eu estou repetindo? Mas tudo bem, vamos contar de novo. Por exemplo, eu tive uma review, tá, de um time e simplesmente a PO, na época, falou assim, eu tenho aqui uma HM. Eu falei, que é isso, HM? História de manutenção. Eu falei, novidade para mim, não conheço história de manutenção, eu conheço história de usuário. Tá? Aí eu estava vendo lá a história, era o seguinte, qual era a ideia? Colocar o ícone quando você está carregando o vídeo, ele é animado. Tá? E estava justamente isso, o nome estava assim, trocar... Eu falei assim, olha só, a parada é o seguinte, isso cabe uma história de usuário de verdade. Eu, como, né, usuário cadastrado, cliente, não sei, eu me lembro agora como, desejo que indique que o vídeo esteja carregado para eu não ficar ansioso, para não ficar, né, ficar perdido. Essa é a história do usuário. Lá dentro da história do usuário, você coloca. Você vai modificar o ícone para um ícone animado. Quando eu falei isso, simplesmente a reunião caiu. Ela caiu com a reunião. Ela não aguentou. Eu tomei um susto. Caramba, cara. Desligou a reunião. Aí voltou todo mundo, menos a pessoa. E eu fiquei super sem graça também. As pessoas ficaram muito sem graça. Né? Então, o que acontece? No dia seguinte, eu conversei com a SM, né? Para falar. E aí, como é que foi? Que essa pessoa, né, essa PO, tem esse problema, que às vezes a gente vai falar com ela alguma coisa e a pessoa vai e toma essa atitude. E, coincidentemente, no mesmo dia, horas depois, essa PO veio conversar comigo, né? Pedir ao Paulo entrando aí, né? Tem alguém entrando? Paulo? O Paulo é da turma aí ou não? Não. Tem algum Paulo aqui? Não? Não. Então entraram com o link errado, mas tudo bem, deixa ele aí, deixa ele quietinho aí. A parada é o seguinte, então eu conversei com essa pessoa que veio pedir perdão, por isso eu queria perdoar. Então, claro que vou te perdoar, nada a ver, pô. Mas fique atento, porque é assim, na vida real, a gente vai ter muita pressão, né? O pessoal te cobra, mas que tá te pagando, né, pô? Tem que cobrar, pô. E aqui é um lugar para você errar pra caramba, pra entender, tu erra, tu vê, tu acontece, entendeu? E o que rola é isso, as pessoas às vezes não se tocam e têm esse comportamento. Mas vamos agora para nossa... O Honório, né? Luiz, a parada é o seguinte, e você aqui, cara, quando começou no projeto, o que você está achando aí, cara? Antes e durante agora, o que você está achando aí? Você está diferente? Diga pra gente. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o que com a Elisete e a Erika falaram, cada uma com as suas percepções, e eu também estava procurando uma oportunidade de time justamente aqui no Pipoca, quando eu estava na comunidade do WhatsApp. Aí eu vi alguns times e tal, aí daqui a pouco eu olho para um desses e eu pensei, será que eu entro? Será que não? Aí eu pensei, vou tentar. E cá estou. Assim, se for para analisar de antes para agora, eu acho que mudou e mudou para melhor. Não sei se a Elisete concorda comigo ou a Érica, porque eu tô aqui para somar conhecimento e dividir experiências com todos vocês. E é isso. Beleza. Obrigado, meu amigo. José Feitosa, meu canal. E aí, cara, o que você está achando aí que... Antes de você entrar aqui, eu pensava uma coisa, falei, vamos ver como é que é o negócio lá. E agora? Como é que você está se sentindo aí, cara, com a turma aí? É bem interessante porque assim, eu estou me formando em análise de desenvolvimento. Eu já fiz curso de full stack, eu fiz vários cursos para entender aonde eu quero chegar. Quando eu me encontrei no QA, porque também eu sou técnico de segurança do trabalho, voltado à área de combate a incêndio e outros. Aí eu disse assim, fazer testes, verificar riscos e tudo mais, eu me identifiquei nessa área. E aí, tudo bem. Quando eu entrei no grupo, eu fui perceber a extensão da coisa.
como é que funciona, como é que é a reunião, como é que funciona todo o processo de criação, né? E quando você entra numa equipe maravilhosa como essa, da Turma 15, todo mundo compartilha, não tem medo de expor, todo mundo sabe o que quer fazer, e que mesmo que ainda não tenha experiência, aquela experiência como eu, mas mesmo assim abraça, entendeu? E isso para mim está sendo maravilhoso. Aqui a gente entra, discute, às vezes eu viajo nas ideias, mas todo mundo sabe aonde quer chegar. E isso Mas é é assim mesmo, maravilhoso. né, cara? É. Não, sabe o que acontece, cara? É assim, eu vejo, quer dizer, já falaram comigo. Ibson, sabe o que acontece aqui no Pipocagem, no Simulação? Parece aquela fase da vida que fica marcante. Em que sentido? O colégio é uma fase marcante da nossa vida. Você lembra dos professores, dos amigos, né, tudo. A faculdade também é um marco na vida. E o cara falou comigo, e uma outra garota falou assim, pô, e o Pipocagem está sendo também, tipo assim, a galera que eu conheci, né, no nosso time, né, a gente mantém contato, isso depois, tá? O pessoal de 2023, o pessoal de 2024, às vezes conta isso para mim. E eu fico muito feliz por isso, porque, cara, volto a dizer, nada foi planejado, tá? As coisas foram acontecendo. Feito é melhor do que perfeito. E nada mais justo do que agora no 4º ano, né, a gente começar a colocar ordem na casa, no bom sentido, porque dores, eu tenho várias dores sentidas durante esses mais de 3 anos, você tentando tocar um projeto, e eu vi o perfil do meu usuário, vi o perfil das pessoas que estão afim, que não estão afim. Por isso que 2026 vai ser tudo diferente. Douglas, meu camarada, e aí, cara, o que você pensava antes de entrar aqui e agora a galera aí toda, o que você está achando? Então, eu tô achando uma experiência bem legal, né? Só para dar uma introdução, assim, na questão, assim, de aprendizado e tal, eu sou formado em administração de empresas, pela Unicid, aqui de São Paulo, né? É uma área que é bem interessante, aprendi muita coisa, né, no geral, sobre empresas e tal. Uma metrópole igual São Paulo é necessário, né, uma pessoa saber dessas coisas. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me interessar pela área de design. Eu queria sentir uma coisa, tipo, assim, uma conexão com a área, sabe? E a administração não estava tendo isso. Aí eu quis migrar para o UX. Nessa que eu fui migrar para o UX Design, né? Conheci o curso do Leandro e tal, comecei a estudar. E aí eu vim conhecer o Pipoca Ágil. E o que eu tenho achado até então, né? Eu gosto bastante da forma como está sendo conduzido, porque envolve metodologia ágil, e dentro do UX é bem interessante isso, porque às vezes tem projetos que a gente pega para tocar, e esses projetos precisam de velocidade, né? A gente precisa de algo que seja dinâmico. Às vezes você não tem um tempo de 1 mês para poder fazer alguma coisa, né? Você precisa desenhar para mim ali umas 3, 4 telas, e o aplicativo é sobre X, sobre Y, aí você tem uma semana. Aí você fala, rapaz, uma semana? Como é que eu encaixo isso em uma semana? Né? Aí você tem que fazer toda aquela dinâmica, né? Aí entra o conhecimento da metodologia ágil, né? De Scrum e tudo mais, que é justamente o que ajuda. E o UX está muito ligado com isso. Né? Tem processos dentro do UX Design que a gente não consegue, às vezes, encaixar dentro de uma metodologia ágil. Aí, às vezes, a pessoa pode pensar, mas isso é ruim? Não necessariamente. A questão não é encaixar todos os métodos de UX, mas o método que se adequa melhor naquela situação que você está, naquele contexto. E o Pipoca Ágil tem me ensinado justamente isso. Então, deu uma equilibrada de expectativas. Eu entrei, né, pensando, não, tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que fazer ferramenta tal, tem que fazer pesquisa com não sei quem, não sei o quê. E o Pipoca Ágil, né, mudou isso. Agora eu sei que você tem que fazer certas pesquisas, determinados pontos, para poder fazer o progresso de acordo com o projeto que você está. Então, tem sido uma experiência bem legal. Interessante você falou, né, da agilidade, né, de rapidez, essas coisas. O que era diferente no tradicional, porque eu sempre falo assim, o tradicional veio da engenharia, né, da engenharia civil, né, das construções, as coisas que não eram assim imutáveis.
Tá? Antigamente não tinha software, né? Não tinha. Acho que o grande vilão disso tudo, o impulsionador, foi o celular, né? E agora tudo tem aplicativo. Cara, você não tem. É difícil você colocar um negócio e estar um aplicativo. E para se adaptar a essas mudanças de mercado, mudança de tecnologia, cara, o tradicional ele peca porque demora para ser, é muito burocrático, tá? E quando a gente fala em verdade, é justamente isso. A gente fazendo, hoje eu falei com o time sobre, eu gosto de falar assim para ficar registrado, né? Eu perguntei para a PO se ela conhecia essa história de usuário. Aí eu falei aí teve até um time, eu não sei qual foi o time, tá, gente? Então, são coisas que em 2026 eu vou saber, tá? É justamente isso que eu falei com o time de 8 horas, conversei, que para eu levar saber de todos os times com detalhe e avaliar, eu tenho que ter um plus a mais de tempo e de um retorno meu. Então, durante 3 anos, eu não tive muito controle de todos os times, porque demandaria tempo, né, disponibilidade e a minha boa vontade. Então, por isso que em 2026 eu estou batendo a tecla bastante, que vai mudar muito, porque haverá um investimento de ambas as partes, tanto de quem meu, né, o investimento meu, e das pessoas também que vão participar em 2026, quem quiser continuar. Mas eu falando sobre histórias do usuário, tá? Eu dei logo um contexto assim, para pegar essa agilidade, né, essa rapidez. Quando a gente fazia no tradicional, a gente pegava uma funcionalidade já pronta, entregava toda pronta, e você tinha que testar, tudo pronto. Como eu vou exemplificar isso? Agilidade. Por exemplo, tem um app chamado Clube de Assinantes. Várias coisas embaixo do Clube de Assinantes. Mas tem uma funcionalidade que é cadastrar o assinante, né? Beleza, isso é uma funcionalidade. Isso é uma feature. Agora, e as histórias de usuários que estão ali para o cadastro? Aí o que eu acho muito legal a gente fazer é uma história de usuário só para inclusão, uma outra história de usuário só para consulta, uma outra história de usuário só para alteração e exclusão, impressão, envio de e-mail, aquela confusão toda. Mas vem cá, Y, não posso fazer um documento só? Cara, a gente tem 2 semanas para entregar. E o cliente, no caso eu, quando eu quero um cadastro, eu só quero que o cliente entre com os dados e consulte. Eu não quero agora que o cara altere e exclua. Então, eu estou fatiando as histórias ali. Outra coisa que eu falo sobre cadastro, login na tela, né, quando eu fazer o cadastro, login, isso aí é porque é normal acontecer, tá, gente? Isso aí é em meio tradicional e tudo. Tem pessoas que põem assim, né? Equipes. Isso eu dou até dica para o futuro para vocês, tá? POs, né? Que estão com PO. Fazer o login. Cara, mensagem na tela. Primeira entrega. Eu fiz o login, mensagem na tela. Fiz o cadastro, mensagem na tela. Mas já tinha gente aqui no MVP, não, porque vai ter autenticação, authenticator, vai ter no meio. Cara, isso é tudo incremento. Isso é tudo vem conforme o andar da carruagem. Você vai, olha, agora, nas XPTO, eu vou colocar para enviar e-mail para você autenticar via e-mail. Pô, beleza, isso aí. Mas o que eu quero? Quero o cara cadastrado? Então, vamos botar o cadastro com mensagem na tela. Essa ideia de fazer entregas incrementais é que antigamente não rolava muito. O cliente queria todas as opções juntas. E eu acho legal que casou com o que você falou, tá, Douglas? É esse lance da gente fazer com que essas entregas sejam parciais. Kalina, e aí? O que você acha aí quando você, no alto do seu direito, né? Não sei se vocês sabem, fui, né? Mas eu sempre serei professor de biologia, né? Mas eu estava na área de TI. Mas diga aí, Kalina, antes de você entrar aqui, qual era a expectativa e agora, assim, com esse time aqui, como é que você está se sentindo? Então, eu já conhecia mais ou menos como é que o Pipocagem funcionava, né? Então, eu já sabia que ia ser aquele mão na massa. E aí, quando eu entrei, tive um leve choque, assim, de realidade, porque, como eu falei, né, já tinha algumas atribuições de produto na minha função, mas ver produto mesmo foi aqui no Pipoca Ágil. E, assim, a minha mentalidade de produteira, assim, virou totalmente. Eu gosto de dizer que hoje eu penso produto em tudo, né? Tipo, o que seria essa entrega aqui, essa feature aqui, pô, seria bacana. E é muito bom porque você vê as coisas de outra ótica, sabe?
E um ponto principal também que eu aprendi aqui no Pipoca foi a questão de persistência que a ele falou. Eu entrei na segunda formação, e quando eu entrei, a gente tinha 2 POs, né? Eu e mais outra pessoa, tinham 2 SM, e aconteceu, assim, alguns problemas, que saiu SM, saiu Dev, saiu um bocado de coisa, e eu e a Eli, assim, a gente segurou a mão e vamos ver o que dá, sabe? Porque a princípio, a gente pensou em chamar outro PO, outra SM, para a gente dar continuidade, só que a gente decidiu continuar só nós duas e ver o que é que ia dar. E graças a Deus deu bom, né? Tá dando muito bom. É muito bom saber que deu certo, sabe? E muito legal, bacana isso, né? A palavra, né, definir é persistência, né? Você persistir. Eu lembro bastante, Elisete, a gente conversava, né, Elisete? Eu falei, calma que vai ter um jeito. Eu estou dizendo, essa turma que eu estava agora, de 8 às 9, pô, foi a terceira reunião, agora sim, que deu kickoff. E o pessoal estava rodando assim, quer dizer, as pessoas estavam saindo, eu falei, cara, vocês notaram que eu estou batendo bastante na tecla de 2026, né? Estou batendo aí, galera que está assistindo, vai assistir depois, porque vai ser muito legal. Eu estou muito animado, estou muito feliz. Érica, diga aí, Érica, você, antes de entrar aqui, qual era a expectativa e agora? O que você está sentindo aí? Olha, eu entrei assim, como foi a professora que indicou, eu já... Ela está indo e vindo, né? Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Beleza. Como sim, a professora do curso indicou, então eu já entrei confiando. Eu falei, gente, eu vou entrar para aprender e vou ver qual é. Aí já deu tudo certo logo de cara, assim, então a minha expectativa realmente de aprender e funciona, viu? A gente aprende mesmo, a gente começa a aplicar metodologias ágeis na vida, assim. É muito bacana mesmo. E o que eu vejo é o seguinte aqui, né? Todo time, ele tem características bem legais, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, Elisete, primeiro, o que deu errado? Assim, cara, estou dizendo assim, nesse trajeto todo, você pode dizer alguma coisa, pô, deu errado e a gente reverteu alguma coisa. Por que eu vou perguntar isso? Né? Porque foi o primeiro time que eu fiz essa live. Eu estava até em São Paulo, eu estava no Agile Trends, eu estava no Airbnb com como é que se diz? Com o iPad aqui, estava uma improvisação, e eu perguntei para a galera, e o gráfico levou até um susto. Caramba, pensando que eu falei, qual treta aqui? Eu falei, não, calma, não é treta, é pessoal. Mas eles me explicaram depois, tá? Mas depois eu quero falar isso. O que você acha de dificuldade, além dessa ausência? Você acha, Elisete, que você fez que não era para fazer, que deu errado alguma coisa? Tem alguma coisa assim? Fala, pô, acho que tem alguma coisa que eu poderia melhorar, não sei. Diga aí, se tem alguma coisa ou está tudo indo bem. Eu acho que assim, no primeiro time que a gente montou, talvez faltou entender melhor o que as expectativas das pessoas, sabe? Então, assim, entender o momento das pessoas, entender o que elas estavam esperando, acabou que acho que eles foram desistindo por talvez não entender a essência do programa. Então, talvez se a gente tivesse sentado com a galera, e aí, qual a expectativa de vocês? O que vocês estavam esperando do programa que não está sendo atendido? Talvez até levar para ti, Y, está com uma dificuldade aqui, talvez trocar uma ideia com a galera, talvez eles pudessem estar aqui, né? Que bom que não estão, porque eu amo esse time aqui, né? Mas, assim, talvez eles pudessem ter persistido mais. Acho que faltou, talvez, essa visão, assim, de entender que eles estavam desmotivados, que entender que não estava muito legal e não estava fluindo. Quando viu, o time se dissolveu, assim, sabe? E levando para o nosso dia a dia, nos times, é isso mesmo, assim, é o olhar de entender se a galera que está ali do teu lado, trabalhando, está realmente motivada, engajada naquilo que tu está fazendo, né? Acho que talvez se tivesse antes, assim, dado o estalo antes que a galera estava desistindo, estava desmotivada, talvez a gente tivesse conseguido segurar mais algumas pessoas ali. É interessante a sua... Isso é um feedback muito bom, tá? E o que acontece também? Antigamente, porque tudo é assim, é novidade, né? Para mim também é novidade. Eu nunca trabalhei assim, nunca tive... Inclusive, tem até um comentário muito legal aqui,
do Jair. Parabéns a todos pela iniciativa, tá? O Luiz Honório até está aqui, né, com a gente, obrigado. E ele escreveu aqui também, ó, só para complementar, né? Se eu estou nesse time, muito se deve a várias pessoas que estão no nosso lado nessa empreitada. Obrigado, hein, o Luiz. Pô, é muito legal isso. Inclusive, Luiz, se você tem alguma coisa para contar, assim, cara, se eu fizesse de uma maneira diferente, como é que seria? Você tem alguma coisa assim? Né? Bom, o que eu tenho para contar é basicamente tudo que ele já falou. Eu assino embaixo. Eu não tiro uma vírgula do que ela disse. Eu concordo plenamente. E foi o que eu falei agora. Se eu estou nesse time, muito se deve principalmente a Érica, a Kalina, o próprio Douglas, José. E Que eu legal, estou né? aqui representando o pessoal da FAT, o próprio Egídio, porque eu, como tenho formação em jogos e eu vou ter a formação em cidades inteligentes em breve, eu quero colocar tudo isso à prova, de um jeito ou de outro. Se não for nessa área, vai ser com outra. E eu quero continuar com esse ciclo Que infinito. legal, né, cara? Que bom, né? Que bom, cara. Essa galera E motivada é muito agora, bacana. Você não, só concluindo, diga, pode Zé falar, Paulo, desculpa. Conclui. e agora com você entrando nesse seleto time, eu acho que casou direitinho. Cara, que bacana, cara. Obrigado, Luiz, por a gente estar aqui juntos, né, Obrigado. cara? Eu acho legal. Porque o que acontece, cara? Olha, 3 anos, eu escutei já muita coisa acontecer aqui. Inclusive, eu fiz um episódio, um amigo meu me convidou no episódio no Wave Agile, acho que é o Wave Agile, do meu amigo Moleto, para contar só as tretas que aconteceram comigo no projeto inteiro, né? E teve um, cara. Não, tem demais, tem muita fofoca aqui. Cara, teve uma X veio conversar comigo. Pô, Y, olha só o que está acontecendo no meu time. Eu falei, fala aí. Cara, a PO, né, o pessoal do X. Não era a QA, desculpa, era a veio conversar comigo. E ela falou assim: Y, o pessoal do X do meu time mostra a proposta das telas, né, do benchmark que faz, aquele esquema todo. A PO, não, tá errado. Tá errada. Mas cortando as pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, também foi um erro meu não ter explicitado para todo mundo, e agora eu falo para todo mundo, assim, gente, não pode ficar na dúvida, eu sou o cliente. Então, quando algum integrante vem com uma proposta, aí o PO, quem seja quem for, fala, pô, vamos ver lá com o Y como é que é. Porque já gerou muito problema e desistência de pessoas, porque houve uma dúvida. Não, porque o Y falou A, o Y falou B, mas não vem perguntar a mim, entendeu? Aí eu falei, caramba, cara, não é bem assim, tem que perguntar para mim, porque de repente não é A e nem B, é C, né? É outra coisa, né? Então é interessante o Luiz ter tocado nisso e vocês estarem tocado nisso. José Feitosa, meu camarada. Oi, diga. Pode falar. Alguém falou agora, né? José Feitosa, e aí, o que você achou aí, que está achando, desde o início até agora? O que você tinha essa expectativa, né? E agora, como é que você está achando? Como é que você está indo aí? É aquela questão. Quando você estuda muita teoria e, de repente, entra na prática, você visualiza como é a realidade. Eu só estou entendendo a metodologia ágil, a Scrum, agora, participando do grupo, né? Então, para mim, está sendo uma realização. Eu sonho nessa área de tecnologia desde criança. E agora que eu estou entrando nela, já tenho 46 anos. E encaixar a área de qualidade está sendo fascinante. Pois é, ainda somos garotos. E encaixar, principalmente, é interessante, porque como eu estou vindo de uma área como a área de segurança do trabalho, que você lida com normas, regras, ter que prever, né, situações, lidar com riscos e tudo mais, fazer testes, muitos testes. E entrar na área de qualidade para mim está sendo fascinante. Observar por um outro ponto de vista, que é a área da tecnologia.
E eu estou vendo isso de Que forma legal. mais prática através desse grupo da Turma 15. Quero muito agradecer a Tibbs, Que Elisete, legal, né? todo mundo aqui, inclusive quem não está aqui, que também é da área de qualidade, Beatriz, né? Ela não está aqui conosco, não pôde. Maravilhosa pessoa, excelente profissional. Todo mundo aqui é fascinante. Eu estou vendo essa área, né, da metodologia sendo posta. E olha que a gente participa de muitas reuniões, minha área, muitas reuniões. E são reuniões muito técnicas. Você tem que apresentar o que você fez, dar a solução, encerrou, como é que vai ser amanhã, fazer daquela forma e encerrou. E aqui não. Metodologia ágil aqui sendo vista da forma prática é fascinante. Indico todas as empresas utilizarem. Todo mundo utiliza essa metodologia. Que legal, né, Zé? E Douglas, meu camarada, obrigado pelas palavras, né, Zé? Treta, quer falar alguma coisa, Érica? Diga aí, treta aí, confusão que você achou legal, dificuldade. Pode falar, Érica. Não, eu quero fazer só um comentário, não cortando o Douglas, desculpa. O que é legal, assim, apesar de ser um projeto simulado, nós todos, e se ouvir o comprometimento de cada um, a gente age como se estivesse valendo mesmo, assim. Então, para nós é real. Enquanto a gente está trabalhando no projeto, ele é muito real. Acho que isso que faz a gente ficar engajado e funcionar. Só isso. Não, beleza. Inclusive, foi bom você levantar essa bola, Érica, que a ideia é que já teve times que já saíram com um produto, até o Sintonize, foi até esse ano. Eles colocaram até compraram o URL, tá? E colocou no mercado. É para falar sobre burnout. E uma coisa que eu queria conversar com vocês, né? E para quem estava escutando a gente, é que os produtos, eu não estou ligado no produto em si. A minha preocupação e a minha orientação é na relação de vocês nos seus papéis. Tá? O produto para mim, é um exercício. Tá? Eu não quero. Como eu te falei, já teve gente correndo com o produto, tipo hackathon, né? Hackathon, né? Não é hackathon, cara. Eu quero ver como é que o PO vai escrever a história do usuário, como é que o Scrum Master tem impedimento, se ele está organizando, né? Porque já teve problema aqui da pessoa que causa problema ser o SM. Para ser o contrário, o SM tem que tirar o problema, ele era o problema, entendeu? Então são várias coisas. Isso que eu fico de olho. Ao invés de remover, ele criava o impedimento. Entendeu? Tem de tudo aqui. Então não é um produto em si, o produto é de vocês. Né? Assim, vocês podem daqui, vamos virar uma startup aqui, vamos esse negócio para frente mesmo, investir pouquinho, né? Pega uma URL, põe lá num servidor, né, que seja de graça, lá hospedagem de graça, ou menos possível, vamos ver como é que vai funcionar. Cara, isso é um portfólio para a vida, né? As pessoas, poxa, olha, eu tenho esse produto. Eu digo para vocês que o produto que vocês escreverem, né, se desenvolverem, botar uma aba, quem construiu, tá? Quais foram as pessoas que construiu? Lá no site, o antigo site do Pocahontas, estava lá o nome da galera. Tá? Mas vamos botar aqui para a gente acabar, porque estamos com quase 50 minutos. Inclusive, eu vou alertar o pessoal que está assistindo aí, na Digital Edu, quem está fora da Digital Edu, entra na Digital Edu que eu vou lançar agora, lá que eu estou com o controle aqui, né? Lá como é que se diz, pô? Lá no chat da Digital Edu, o link do certificado, tá? O link do certificado você pode usar agora, ele tem 5 minutos, tá? Para você, tá? E você fazer justamente o cadastro e receber o seu certificado de participação, que vale PDU, vale para o trabalho, vale uma pessoa de coisa, tá legal? Fiquem atentos aí, que já lancei, inclusive já tem perguntas aqui, a galera aqui, ó, olha só, que legal, olha só. Antes de você falar, o Douglas, o Gabriel mandou aqui mesmo, ó. Estou buscando implementar a metodologia ágil no setor público, tá? Aí ele manda aqui, sou administrador do canal e redes sociais, estou buscando me especializar na área. Né? E o nosso amigo Jair, que eu tive com ele na quinta-feira almoçando ele em Recife. A metodologia ágil direciona o comportamento do time, que deve ser feito, como ser feito e se estamos centrados no objetivo.
O mais legal é a transparência e a adaptação logo da jornada. Tá? Ah, olha só, manda o link para assistir pelo Digital Edu Discord. Ah, o Gabriel mandou aqui. É só entrar, o Gabriel, porque eu recebi uma mensagem aqui, se está online, tá? É só botar digitaledu.com.br e você se cadastrar lá, tá legal, Gabriel? Porque ele está aqui no Discord, eu estou no celular aqui e eu recebi uma mensagem assim, dá um plim! Aí eu porque o cara tá na live, eu falei, tô na live, ó, entra lá, Gabriel, eu mandei para você aí o link que eu digo é o URL, tá? Da Digital Edu, aí você entra lá e aí, ó, fica tranquilo, inclusive, é aniversário hoje do Wagner, não estava nem sabendo, do dono da Digital Edu, tá? Wagner, aqui agora que o Egílio falou aqui, parabéns ao Wagner, pelo seu aniversário, Wagner, parabéns para você. Bom, então, eu vou fechar aqui, vou falar, o Douglas vai falar, a Kalina vai falar e a Érica, e vai para o final, tá legal? Douglas, você teve algum problema, assim, alguma dificuldade, alguma coisa, pode contar para gente? Vamos lá, então. Eu não diria que foi uma dificuldade, mas foi uma questão de adaptação, né? Como que foi essa adaptação? É na questão justamente do que utilizar de UX para o time. Porque a ideia, quando a gente está estudando o UX Design, a gente quer fazer todo o processo de desenvolvimento, assim, de benchmarking, né, o estudo de caso das pessoas, vai atrás de desk research para poder entender mais sobre as questões da área que você está pesquisando e tudo mais. Né? E como a gente mencionou antes, às vezes não dá tempo de fazer isso, principalmente dentro de metodologia ágil. Então, para mim, o desafio maior foi encaixar o que eu podia trazer de conhecimento, né, da área que eu estou estudando para o projeto do time 15. E dentro disso, eu aprendi assim, bastante coisa em questão de como encaixar cada aspecto de estudo. Né? Então, é uma questão de você saber priorizar tempo e priorizar tarefas. Quando eu entrei dentro do time, eu estava com aquele pensamento assim, eu vou trazer tudo que eu puder, né? Isso antes da gente ter aquela reunião com você, que você entrou e perguntou, e aí, como é que tá? E tal, sim. Aí eu falei, não, eu vou agregar tudo que eu puder dentro do time, porque eu vi que a galera estava meio desmotivada por conta de coisas que já tinham ocorrido das pessoas terem saído e tal, igual a Elisete tinha mencionado, né? Aí eu falei, não, vamos dar um up, né, nesse time. Aí eu quis fazer justamente isso, pesquisar, ir atrás, e aí eu trouxe aquele conteúdo para a gente entender melhor. E isso daí foi bem legal, porque assim, ao mesmo tempo que foi uma coisa boa, eu lembro que você comentou, mas às vezes não dá tempo, assim, da gente fazer isso na vida real. E realmente não dá. Aí veio a questão, né, a virada de chave. Então, você tem que saber usar o ponto certo, a ferramenta certa de estudo, dentro da metodologia que você está utilizando. Se é metodologia ágil, a gente tem um certo tempo, né, uma certa demanda, o que pode agregar? Aonde vai agregar? Né? E se você planeja bem tudo isso daí, você consegue encaixar dentro de um projeto. Isso daí faz uma diferença gigantesca, porque você traz uma coisa que faz sentido dentro de um projeto e as pessoas vão perceber a diferença disso. Você consegue agregar e, ao mesmo tempo que agrega, o projeto vai para frente. Então, tem sido uma experiência bem legal mesmo, né? Eu, inclusive, imagino que em projetos de UX da vida real aí que o pessoal faz, às vezes eles têm que lidar com demandas assim, então, se for o caso, eu acredito que eu já estou bem preparado. Não, mas foi muito legal. Você fez um trabalho muito bacana, grande, legal pra caramba, mas fez. Pô, é isso aí mesmo, beleza. E agora que eu tô lembrado. Pode, muito time. Agora me fez lembrar. Mas foi muito bacana, cara, muito legal. Mas, como eu te falei, o tempo. Mas é o dia a dia, mas pelo menos isso que é legal eu ressaltar e parabenizar você. Você sabe pra caramba. Então você já tem um background muito grande. Né? E outra coisa que o Leanception, na realidade, a finalidade é o produto mínimo viável, mas você pode fazer vários Leanceptions e você vai acrescentando. Porque, de repente, é só uma persona que a gente quer atingir. De repente, é só o visitante. Eu só quero botar para saber se vai ter alguém olhando aquele negócio. Não é nem que mapeei todos aqueles que eu mapeei, agora a MVP não vai ser. De repente, é só o visitante para saber se vai ter gente, que nem aquela história do porquinho da Índia, né? Acho que eu contei para vocês, né? Do porquinho da Índia. De repente, se vai ter gente para comprar o porquinho da Índia, né?
Então, o Lean Inception você pode usar em vários momentos, e é aconselhável também, porque o mercado está mudando, né? 6 meses, cada coisa, o negócio tá coisa de louco, né? Pô, é brabo. Kalina, diga aí, Kalina, qual foi a dificuldade, algum problema, treta, confusão? Diga aí. Eu acho que a maior treta e confusão foi lá quando a gente viu as pessoas ali saindo e o nosso projeto indo pelo ralo, assim. Mas a gente, junto, eu e ele, a gente conseguiu achar formas ali de fazer com que as pessoas ficassem, quem não pudesse ficar realmente saísse, né? A gente fez algumas reuniões de retenção com o pessoal que estava para saber o que é que eles pensavam, né? Se iriam continuar, se não iriam. E aí disso a gente tirou ali uma base mais ou menos do que a gente ia precisar fazer, quantas pessoas precisariam vir para o time. Foi uma dificuldade assim no início, mas hoje eu sinto que a gente está bem controlado nesse ponto, sabe? E outra dificuldade que eu senti assim foi na parte da matriz de esforço e impacto. Porque eu lembro que estava todo mundo muito animado, assim, não, vamos colocar essa funcionalidade, vamos colocar isso. E eu ficava olhando assim, gente, isso não vai rolar agora. E aí eu pensava assim, pô, será se eu tô sendo a chata do rolê? Porque o pessoal queria colocar algo grande assim, gente, agora não vai, isso lá pro futuro. Aí eu vi o pessoal assim com a carinha triste, nossa, eu tô sendo muito chata. Mas eu entendo que foi essencial, assim, para que não ficasse algo inalcançável para a gente ali, sabe, no começo. Sim, sim. Por isso que agora, sabe qual é a dica que eu dou agora? Eu já estou, em vez de botar essa pegadinha, de repente a galera não gastar muita energia, tá? Eu falo, gente, hoje, esse time de hoje que eu fiz o Kickoff, eu falei, gente, olha só, vou dar dica logo, cara. Landing page, faz uma homepage aí, não vai entregar o cadastro para mim, cara. O cadastro não vai ser uma boa agora, veja depois, mas de repente aquilo vai se tornar um roadmap. Érica, diga aí, qual o desafio aí que você acha, para a gente fechar aqui, para a gente mandar brasa? Diga aí. Acho que o desafio é alinhar todo mundo, né? Deixar todo mundo confortável, todo mundo contribuir e a gente aprender a lidar com as opiniões diferentes, estilos diferentes e ver que tudo junto funciona. Que bom, que eu acho muito bacana isso. A parada é o seguinte, gente, a gente já está com quase uma hora aqui de episódio, se a gente poderia ficar até mais, mas eu tenho que tomar café melhor. Então, eu queria agradecer a presença, mas antes de fechar, cada um vai dar um minutinho de dica para quem está entrando aqui, tá? Sete, diga aí, um minutinho aí, dicas para as pessoas que estão entrando aqui, novas, vão entrar. Então a dica, acho que a principal aí, baseado no nosso aprendizado, é não desistir, né? Em primeiro lugar, ficar aguardando o seu momento de entrar em algum time e buscando conhecimento, entender bem ali a área o papel que você quer atuar e já ir estudando sobre isso para poder contribuir. E entender que isso daqui é realmente mão na massa e é para a vida, assim. Você estava falando ali sobre a gente lembra da faculdade, a gente lembra da escola, e, cara, daqui a uns anos a gente vai estar falando disso daqui, sabe? Dessa experiência aqui que, cara, sensacional, assim. Obrigada, Y, pela oportunidade, está sendo muito bacana esse networking, né? Entender que não é só o mão na massa, é o network, é visibilidade, é compreensão, acho que é para a vida, assim, não é só para a área de agilidade, mas é para a vida, tu entender que a vida tem percalço mesmo, e é isso aí, é persistência, foco no que tu quer, que vai dar tudo certo. Que legal, né? Muito bacana, obrigado. Luiz, meu camarada, Luiz Honório, já pegou até seu certificado e tudo. Diga aí, meu camarada. Dá um pitch aí de dicas para o pessoal aqui, novo. Bom, minha dica acho que vai ser a mesma da Elisete, eu vou complementar com... Se eu pudesse dar uma dica para aqueles que estão iniciando a carreira, ou os que já estão atuando de fato, é ter persistência, ter foco, ter vontade, porque o que a Elisete falou é para a vida, porque estamos aqui para formar conhecimento e dividir com aqueles que estão atuando na área e também os que estão começando e não desistir e lutar
pelo que é seu, pelo que é de todos, independente se é Dev, Scrum, PO. Nós estamos aqui por essa vocação. É o que eu posso dizer. Isso aí. Que legal, bacana, obrigado. José Feitosa, meu camarada, diga aí uma palavra para quem vai entrar agora, o que você acha aí? Dicas? Não tenha medo, não tenha vergonha de se expor profissionalmente, de expor suas ideias ao grupo. Pergunte, é essencial. Não tenha medo de expor que não sabe, pelo contrário. Exponha que você não sabe, ouça quem tem as experiências, quem está trabalhando com você, conheça cada um da sua equipe e não pare de estudar. Estudar é essencial. Cada dica que cada um do grupo der, estude, se possível. E leve a sério. Isso aqui é como foi falado, né? A gente leva a sério isso aqui como uma profissão mesmo. Estamos aqui para realizar algo de verdade. Então leve a sério. Que legal, né? Então, o que acontece? Meu amigo Douglas, diga aí. Então, o que eu tenho para falar de dica é assim. Primeiro, ego. 0. Em equipe, o ego é 0. Tem que ser 0. Por quê? Você entrando, seja no Pipoca Ágil e principalmente na vida real, você vai precisar prestar atenção e ouvir os outros. Né? A gente não é dono da verdade nunca. Então, sempre que tiver alguma coisa nova, né, que o pessoal fala, escute com ouvidos atentos. Isso ajuda muito, né? Você aprende também e você também vai ter o conhecimento para trabalhar em equipe. Isso é muito importante. E o outro ponto também é levar a sério. Desde quando eu entrei nesse projeto, eu estou levando como se fosse um projeto real mesmo. Né? Inclusive, eu comentei isso várias vezes com todo mundo do grupo, o pessoal sabe. Eu levo 100% a sério. Então, assim, eu estou dando literalmente 200% do que eu posso. E vou continuar fazendo isso, porque não existe nada melhor, nada mais satisfatório do que você fazer um projeto e depois chegar lá na frente e você ver o resultado. Né? E você fala, puxa vida, eu construí isso aqui, todo mundo ajudou a construir, né? Eu me esforcei, a galera se esforçou, a gente chegou nisso, ó que legal. Né? E essa visualização, né, de uma coisa pronta lá na frente é algo muito bacana de se ver. E o processo também, não é só você chegar lá, mas você fazer todo o processo, você curtir o processo. Isso é bom, isso a gente agrega valor para nós mesmos, agrega valor para quem está junto. Então, tudo isso faz, assim, uma maior diferença. Então, quem for entrar, dê o seu melhor, né? Faça o possível para poder colaborar com todos, que com certeza vai ser um resultado muito bom. Que legal, cara. Obrigado, hein, Douglas. Kalina, diga, Kalina. Eu acho que é importante vir de coração aberto, sabe? Saber que vai errar, saber que vai acertar, saber que vão ter reuniões que você não vai dar o que você gostaria de ter dado ali. É isso, saber que vão ter dias bons e ruins, afinal, é uma simulação de como seria o dia a dia, né? Eu acho que o segredo é esse, é vir de coração aberto. Que legal, né? Obrigado. Érica, diga, Érica. Olha, e aí, dica eu para acho quem está entrando. Se a pessoa quer aprender, está curiosa, entra ou não entra, ela quer aprender, quer contribuir, né? Está disposta a agregar, a evoluir, conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo, assim, se quiser subir a régua do seu próprio trabalho, porque todo mundo vai te motivando e vai te puxando, venha para o Pipoca Ágil. Ah, que legal, né? Isso que é importante, eu acho bem bacana isso. Então tá, gente. Para é o seguinte, eu tenho agora uma outra reunião com o pessoal lá de Portugal, agora às 10, né? Até o pessoal já falou aqui, estou na sala, eu falei, calma, eu estou na live ainda. Porque o time, são 4 times lá, eu vou falar com o pessoal, a PM, né? Que está lá, tem a PM. Muito legal. Gente, eu quero agradecer demais vocês, tá? E a gente vai se falando aí durante a semana, depois eu mando feedback para mim, manda um tchau para a galera aí. Tá legal, gente? Valeu! Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Falou, até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Deixa eu só colocar a coisa certa aqui, que eu estava colocando uma coisa errada.
queria sair saindo, e não é para Tchau, sair. tchau. Agora vai.